gravidez costuma ser um momento mágico. A emoção da hora do nascimento, os primeiros passos da criança, as primeiras palavras. Ser mãe é o sonho de toda mulher, certo? Mais ou menos. O mundo encantado dos bebês, quem diria, já não seduz mais como antigamente. Chegou um momento na minha vida que eu comecei a me questionar se ter filhos realmente fazia sentido para mim ou não. E depois de longos 4 anos mais ou menos de investigação, com muito foco em autoconhecimento, eu percebi que eu não me identificava com a rotina da maternidade, sabe? Com todas as obrigações, restrições que ela exige das mulheres. Eu não me via tendo que deixar para trás tanta coisa que eu gostaria de viver para poder ser mãe. Que a maternidade ela é uma escolha, ela não é uma obrigação na nossa vida. E também para dizer, né, para aquelas que assim como eu que não querem ter filhos, que elas não estão sozinhas. O termo no mom vem do inglês no mothers, que significa mãe não. Esse termo já define 40% das brasileiras e cada vez mais cresce o número de mulheres que não querem ter filhos. Aqui no país, essa taxa de crescimento é a menor desde 1872. E os motivos que levam a essa decisão são os mais diversos. A perda da liberdade, da independência, gastos financeiros, estilo de vida. Se a decisão de não ter filhos é fácil, difícil mesmo é falar isso para a sociedade. E muitos casais reclamam de bullying social. Lidiana é casada com Ricardo desde 2013. O casal sempre adiou a maternidade e em 2020 ela chegou a engravidar. Mas depois de sofrer um aborto espontâneo, ambos tiveram a certeza de que não ter filhos é a melhor opção. Somos um casal que escolhemos por livre e espontânea vontade e plena consciência de todas as consequências e responsabilidades, que não teremos filhos não temos e também não temos vontade nenhuma de ter. Nós não sentimos a necessidade de termos uma extensão de nós, de muito menos fazer com que uma pessoa tenha essa responsabilidade, tenha essa obrigação de cuidar de nós quando formos mais velhos. Críticas e julgamentos existiram aos montes, ainda existem, as pessoas criticam e julgam, consigo lidar muito bem com isso. O Ricardo mais ainda, ele me dá todo o suporte, todo o apoio. O desejo de ser mãe nunca existiu em mim e nós vivemos uma vida plena. Mas o que explica essa mudança de comportamento? Olha, a decisão de um casal de não ter filhos não afeta a sociedade de alguma forma que a gente precise se preocupar. Já a nossa sociedade, a nossa cultura, pode afetar demais a vida de um casal que decidiu não ter filhos. Se a gente acompanhar as transformações para a atualidade, o conceito de família se modifica. A família contemporânea não tem mais filhos e filhas como sendo uma unidade de produção. E sim, filhos e filhas representam unidades de custo. Nem mesmo as celebridades, que já estão com a vida financeira estabilizada, se rendem aos encantos da maternidade, provando que não se trata apenas de dinheiro. A atriz norte-americana Jennifer Aniston fez um desabafo sobre a cobrança da maternidade. Estamos completas com ou sem companheiro, com ou sem filho. Podemos decidir por nós mesmas o que é bonito quando se trata de nossos corpos. Podemos determinar nosso próprio felizes para sempre, para nós mesmas. Gente, é uma escolha. É importante a gente reforçar isso porque no passado não era. As mulheres tinham que procriar para a comunidade ter mais braço para trabalhar, mas nesse momento é quase o contrário disso que acontece, né? A gente precisa normalizar o fato de que nem toda mulher tem a mesma missão no mundo, que é a de procriar. Mulheres colaboram com a humanidade de muitas formas, porque nós não somos meras reprodutoras. Portanto, é muito legítimo que toda mulher se pergunte: eu vou ser mais feliz tendo filhos? A resposta para a apresentadora Ana Paula Padrão é não.
Ela optou por não ter filhos e hoje fala abertamente sobre o assunto, ajudando a desmistificar a velha máxima de que toda mulher quer ser mãe. A atriz Paola Oliveira também compartilha da mesma opinião. Quando eu tinha 35 anos, as pessoas me perguntavam assim, você não vai ter filho, não sei o quê, e era uma pressão. Agora, com 40, eles estão quase me jogando de uma ponte, como se fosse o fim da linha, sabe, pra gente. A coisa tem que ser na liberdade de gerar, de adotar, de não ter. Eu, por exemplo, como a vida tá se encaminhando, eu acho que tô me encaminhando para não ter. Então, eu acho que é esse o caminho. É uma pressão, mas ela não pode... Nenhuma decisão tem que ser uma sentença e você tem que ser criticado por isso. As mulheres têm que ter liberdade para escolher o que elas querem. Se por um lado, muitas mulheres são criticadas por não abraçarem a maternidade, os homens também são, por não escolherem a paternidade. O comediante Fábio Porchat falou sobre a decisão de não ter filhos. O que me dá medo, assim, é pra sempre. O pra sempre me irrita muito. Porque não é um pra sempre assim, não. Porque o problema pra mim não é criança. É criança. Falei, criança, enquanto é ditadura, é uma delícia, gente. Quando virar adulto, acabou. Você pode ter um filho imbecil, você pode ter um filho burro, você pode ter um filho que é incapaz. Eu não quero que uma coisa de fora venha atrapalhar o andamento da minha vida, que tá ótima. Casais que optam por não ter filhos reacendem o debate. Egoísmo ou é a decisão ideal para os dias de hoje? Fala que eu te escuto. Eu escolhi não ser mãe, apesar de, como a maioria das mulheres, eu ter sido educada para maternidade. Chegou um momento na minha vida que eu comecei a me questionar se ter filhos realmente fazia sentido para mim ou não. E depois de longos 4 anos, mais ou menos, de investigação, com muito foco em autoconhecimento, eu percebi que eu não me identificava com a rotina da maternidade, sabe? Com todas as obrigações, restrições que ela exige das mulheres. Eu não me via tendo que deixar para trás tanta coisa que eu gostaria de viver para poder ser mãe. E eu via, assim, que ter um filho influenciaria em toda a minha vida. Traria muitas mudanças, teria impacto no meu trabalho, na minha rotina, na minha autonomia e principalmente na minha liberdade. E eu penso assim, eu me sinto realizada com a minha vida. Eu não quero uma mudança tão radical, trazendo mais responsabilidades, mais demandas do que aquelas que eu já tenho. Só que, assim, pensando, decidir por esse caminho não foi uma coisa simples. Eu passei por muita angústia, por muita culpa de não sentir essa vontade de ser mãe. Foi um período muito solitário, porque na época não havia quase nada sendo falado sobre não maternidade, nem canais, nem conteúdos disponíveis, ainda não existe muito, né? E por conta disso, eu mesma resolvi abrir um perfil no Instagram, que chama Não Nasci Pra Ser Mãe, para fomentar essa discussão e para mostrar para as mulheres que a maternidade ela é uma escolha, ela não é uma obrigação na nossa vida. E também para dizer, né, para aquelas que, assim como eu, que não querem ter filhos, que elas não estão sozinhas. E, gente, há tantas possibilidades de experiências humanas que a gente pode viver, né, que as mulheres também podem viver. Por que restringir o destino das mulheres somente à maternidade, né? E me conta aqui nos comentários o que você achou da matéria do programa Fala que eu te escuto.